Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir essa aula. Na última aula nós terminamos com o fim da civilização grega. Mas para a gente entender essa transição Grécia-Roma, a gente precisa pontuar duas aulas aqui. Na primeira eu vou fazer uma breve explicação sobre Alexandre o Grande, o dominador da civilização grega. A gente vai discutir isso rapidamente. Essa aula será curta porque não cabe aqui aprofundar sobre Alexandre o Grande, mas é importante que vocês entendam o papel dele nessa nova civilização grega em constante transformação, tá bom? A segunda aula de hoje será sobre as transformações dessa Grécia, recebendo todo esse caldeirão cultural vindo de vários locais. Ok? Vamos lá. Para entender Alexandre o Grande, a gente tem que entender um pouquinho do Império Macedônico, o qual ele fez parte e foi líder, tá bom? Alexandre III, mais conhecido como Alexandre o Grande, tá? Então, a Macedônia, ela passou por um período de monarquia e império. Então, vamos lá. Aproximadamente em 700 a.C., o povo dominado macedônio se estabeleceu e fundou uma monarquia na região do que é hoje dos Balcãs. Durante o reinado de Filipe II, iniciou-se a fase de expansão da monarquia macedônica, com a dominação das cidades-estados gregas. Lembrando que essas cidades-estados gregas já estavam enfraquecidas por causa das guerras que nós discutimos na última aula. Tá bom? A expansão marítima do Império se deu no reino de Alexandre III, Alexandre o Grande. Vamos colocar a data aqui, não é importante, mas ele vai reinar entre 336 e 323 a.C. Ele falece aí. Então ele morre com 30 anos de idade. Ele formou um gigantesco império e dominou vários dos antigos impérios e reinos que existiam, tá? Depois da morte precoce dele, como eu disse, 30 anos, seu império foi dividido entre os generais. Agora vamos falar do império, tá? Alexandre, filho de Filipe II, assumiu o trono com 20 anos de idade. Continuou as conquistas territoriais, alcançando a Pérsia, o Egito e territórios asiáticos, que iam até a fronteira com a Índia. Então é um grande império, enorme, tudo sob a sua administração. Em 323, Alexandre morreu, antes de Cristo, né? Alexandre morreu na Babilônia. Ficou conhecido na posteridade como Alexandre o Grande, por causa do seu prestígio que obteve por suas conquistas. Até hoje não se sabe as causas da morte de Alexandre. Doença, envenenamento, enfim. Alexandre o Grande, então, é pelas suas façanhas, tá, pessoal? Não pelo seu tamanho, etc. Que dizem que, os historiadores afirmam que nem grande ele era fisicamente. Alexandre propunha uma relação de respeito com os povos dominados, aceitando sua cultura e até seus líderes locais, desde que aceitasse a dominação helênica. Então ele é um líder que ele vai apaziguar o território que ele dominava. E disso, esse é o grande valor de Alexandre o Grande, no meu ponto de vista. Ele consegue interagir com uma sociedade diferente e retirar delas as principais qualidades, que vai te transformando ele e essa sociedade conquistada naturalmente. Uma das grandes virtudes deles, ele adorava a civilização grega. Nós adoramos até hoje. Quem estuda um pouco, tem um pouco de cultura, passa a admirar a civilização grega. Ele muito mais ainda, porque como um homem inteligente e prático, ele vai, com as terras que ele vai conquistando,
na Grécia e muito mais, ele vai formando um conhecimento e trazendo para ele um conhecimento para ele e para todos da Macedônia enorme. É ele que vai criar a famosa Biblioteca de Alexandria. Antes de continuar sobre a Biblioteca de Alexandria, é bom vocês assistirem o filme chama Alexandria, que é a história de uma filósofa chamada Hipátia. É um filme fabuloso que vai tratar dessa época e até a destruição da Biblioteca de Alexandria. Então Alexandre era grande admirador do conhecimento, foi aprendiz de Aristóteles, estudava e estudante das artes e da filosofia grega. Ele defendia fervorosamente. No Oriente, Alexandre teve contato com vários outros povos e suas respectivas ciências, estudos, escritos e tudo mais. Na cidade de Alexandria, então, ele vai construir essa gigantesca biblioteca com a finalidade de unir todo o conhecimento do mundo no mesmo lugar. Assim, a grosso modo, comparando, a enciclopédia de D'Alembert no iluminismo. É muito legal essa relação, você fazer essa relação do descobrimento da ciência, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco da cultura helenística, tá, pessoal? Embora ele fosse macedônico de nascença, Alexandre era um grande admirador da cultura grega, por isso procurou disseminá-la pelos territórios que conquistou. Ao alcançar o Oriente, a cultura grega se misturou com as culturas locais. Com isso surgiu uma nova cultura, o helenismo. Com a morte de Alexandre e sem existência de herdeiros, o império vai ser dividido em 3 reinos para os seus generais, tá bom? A região da Macedônia foi dominada finalmente depois pelos romanos. Então, Alexandre o Grande adquire um tamanho tal que surgem histórias, e eu acho que cabe aqui a gente citar alguma coisinha, e algumas tradições sobre a pessoa Alexandre o Grande. E se mistura realidade e ficção. Uma delas é que ele era filho de Zeus. A gente não pode esquecer que ele tinha uma grande, profunda admiração. Ele ia adorar ser chamado filho de Zeus, com uma mãe mortal. Portanto, ele era um semideus, seguindo essa tradição aí. Inclusive, ele mesmo concordava com tal ideia. Talvez isso tenha motivado suas conquistas. Então, ele passou a incorporar essa ideia de filho de Zeus. Provavelmente ele era tão inteligente que ele se apropriou disso para colocar medo, mas ser muito mais respeitado pelos seus oponentes. Tudo bem, pessoal? É isso. Essa aula era sobre Alexandre o Grande, mais para pontuar o dominador dessa civilização grega que já estava em decadência por motivos de guerras externas e principalmente internas. E na próxima aula a gente vai discutir sobre chegar esse período helenístico na Grécia em si. Lembrando, pessoal, todos que estão assistindo, é importantíssimo que vocês se inscrevam no canal, dê like, para ele ir mais longe, para ir para mais pessoas. E quando você se inscreve, você vai receber o sinal de que uma nova aula foi postada. Portanto, façam isso é importantíssimo para que vocês continuem recebendo novas aulas, tá bom? Até logo, pessoal, foi um prazer. Até.